Vocês estão bem mesmo? Então aproveita que você está bem, abre sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 13, Evangelho de Lucas, e a partir do capítulo 13, a partir do versículo 10, Evangelho de Lucas, nosso doutor Lucas, aleluia, capítulo 13, a partir do versículo 10, eu creio que o Espírito Santo hoje, à noite, ele vai ficar mais livre do que em outras noites. E isso é bom para o Espírito Santo, mas para quem prega é uma situação bem delicada. Então, ele me deu um texto. Normalmente, como mestre, nós costumamos estudar e procurar muitos textos, muitos versículos, mas hoje à noite ele me deu só esse texto. Então, vocês vão me ajudar, né? Aleluia. A gente não vai pagar nenhum mico hoje à noite, em nome de Jesus. Então, veja comigo aqui, a partir do versículo 10, o que ele diz. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava, porque por todos os gloriosos feitos que Jesus realizara. Amém, queridos? Glória a Deus. Você concorda que essa é uma passagem maravilhosa? Uma passagem inspiradora para as nossas vidas. E de imediato nós vemos aqui, no versículo 10, que Jesus estava ensinando na sinagoga. Existe mesmo uma diferença entre ensinar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. Nós temos irmãos que eles têm uma unção de pregador e eles proclamam a palavra, eles anunciam Jesus, anunciam o reino de Deus, anunciam as boas novas, mas nós vemos aqui Jesus na igreja ensinando a palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus tem uma importância muito grande no meio da igreja. Amém, amados? Vocês lembram que lá em João 8:32, Jesus falou assim, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A razão prioritária de nós termos ensinamentos na igreja é para que a verdade da palavra possa nos libertar. Talvez você já tenha visto algum irmão em Cristo que já tem muito tempo na igreja, de repente 5 anos, de repente 10 anos, 20 anos, ouvindo a palavra e nada acontecendo. Sabe por que muitas vezes nada acontece? Porque não tem sido pregado a revelação da palavra de Deus. Nós precisamos, amados, receber a verdade da palavra em nossa vida de tal maneira que nós possamos ser livres no Senhor. Livres de religiosidade, livres de achismos, livres de doutrinas, livres de doenças, livres de pobreza, livres de tudo que tenta nos aprisionar. Amém? O ensino da verdade nos liberta. Daí isso é tão importante nós estarmos dia após dia com nossos corações inclinados para receber da palavra de Deus, para sermos libertos pela palavra de Deus. E aqui nós vemos Jesus que ele estava ensinando. E mais à frente diz que
veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Existem doenças comuns, existem doenças que muitas vezes nós mesmos provocamos, mas existem enfermidades que são causadas por espíritos malignos. No caso aqui desta mulher, diz o texto que ela já estava há 18 anos sofrendo com esta prisão, com este cativeiro, com esta enfermidade. Agora diga assim comigo, 18 anos. Você acha 18 anos muito ou pouco? 18 anos, estando tudo bem, são 18 anos. Mas 18 anos sendo oprimido por um espírito maligno, por uma prisão, por uma cadeia, é muita coisa. Você concorda comigo? Você já viu Jesus muitas vezes encontrando pessoas assim e de repente ele perguntava, o que queres que eu te faça? E de repente ele encontrou um cego e mesmo a pessoa sendo cega, ele perguntou para aquele cego, o que você quer que eu te faça? E lá no tanque de Betesda ele perguntou se aquele paralítico queria andar e assim por diante. Mas nessa passagem, nós não vemos Jesus perguntando para esta mulher o que ela queria que ele fizesse. De imediato, ele diz assim para ela, mulher, estás livre da tua enfermidade. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Eu percebo pela palavra, e já ensinamos fé muitas vezes, que sempre Jesus procurava encontrar fé na vida das pessoas. Seja de uma única pessoa, seja de uma grande multidão. Mas nesse caso aqui, Jesus vendo a situação daquela mulher, vendo o que o diabo estava fazendo com ela, eu percebo que Jesus encheu-se de compaixão pela vida daquela mulher. Diga assim comigo, compaixão. De fato, tudo que Jesus fazia é porque ele tinha compaixão, misericórdia, porque ele amava as pessoas. Mas nesse caso aqui especificamente, ele nem perguntou para a mulher o que ela queria, o que ela desejava, qual era a fé que ela tinha. Não, de imediato ele falou para ela, mulher, estás livre deste teu mal. Agora, se você for muito curioso, muito observador da Bíblia, você vai começar a pensar assim, mas a mulher ainda estava sofrendo. A mulher ainda estava possessa daquele espírito, quando Jesus disse assim, mulher, estás livre. Eu quero dizer para você que Jesus não falou para ela, mulher, você vai ficar livre. Ele diz assim, você está livre. Aleluia. Isso parece algo simples, e quando a gente lê a Bíblia muito rapidamente e desapercebidamente, a gente não percebe o que está por trás dessas palavras. Isto é uma palavra rema de Deus para as nossas vidas. Quando ele diz assim, olha, você está livre desse mal. Não é que Deus pensa que você vai ficar livre. É que ele já está dizendo, você está livre desse mal. Agora, eu percebo que a situação dessa mulher possa ser que nenhum de nós, hoje à noite, tenhamos a mesma situação que ela. Mas sabe que alguns de nós temos passado por algumas prisões, alguns cativeiros, algumas resistências do inimigo, algumas situações que de repente o pastor não sabe, sua família não sabe, quase que ninguém sabe. Mas você sabe porque sabe que naquela área da sua vida, você está passando por uma prisão, está aprisionado. Você não faz exatamente o que você quer. Uma pessoa aprisionada é assim, ela não tem liberdade para fazer o que ela bem quer. Ela faz o que aquela prisão determina. Existem prisões que são enfermidades. E enfermidade é um tipo de prisão que é taxativo. Está na cara que a pessoa fica impossibilitada de fazer algumas coisas, de trabalhar, de cuidar bem da família e assim por diante.
Mas existem prisões que muitas vezes não são necessariamente físicas. Elas podem se refletir no físico, mas muitas vezes são prisões na alma, nos pensamentos, nas emoções. Prisões, muitas vezes, em áreas que parece que não tem nada a ver com Deus. Tipo, sua vida financeira, seu trabalho, suas amizades e assim por diante. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje à noite. Jesus, quando vê qualquer um dos seus filhos, qualquer um de nós, com algum tipo de prisão, ele lança uma palavra rema para nós. E essa palavra é: você está livre desse mal. Pastor, mas eu não me sinto assim. Eu já cheguei até mesmo hoje na igreja com alguns pensamentos que, cruz credo. Pois Deus está dizendo: seja livre deste mal. Pastor, assim, no final o Senhor vai chamar a gente para orar? Não, Jesus não chamou aquela mulher para orar. Ele disse assim: você está livre desse mal. Perceba que, se você for ler com bem atenção, entre o que ele falou e o que ele agiu, houve um intervalo de tempo. Ele não perguntou para aquela mulher se ela queria ficar livre, mas ele declarou uma palavra rema para a vida dela, e depois disso, ele impôs as mãos sobre ela. Aí nós percebemos que, apesar dele não ter perguntado se ela queria ficar livre, ele lançou uma palavra e ele deu tempo para ela resolver se ela ia aceitar ou se ela ia rejeitar essa palavra. Mesmo ela não tendo falado, a Bíblia já nos declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês estão aqui? Ele lançou uma palavra para ela. E se a gente for ser muito sincero hoje à noite, foi uma palavra muito simples. Mulher, estás livre do teu mal. Mas não é porque foi uma palavra simples, no tempo presente, que não foi uma palavra poderosa, que não foi uma palavra ungida. E esta palavra que Jesus falou para esta mulher é a palavra que Deus quer falar para mim e para você hoje à noite. Na verdade, que Deus já está falando. Ele só está usando esse vaso. Mas poderia ser qualquer um de vocês falando aqui hoje à noite. E a unção de Deus é quem traz a verdadeira libertação em nós. Ele disse: mulher, estás livre deste teu mal. Você receberia essa palavra hoje à noite na sua vida? Então diga assim comigo: eu sou livre de todo mal. Diga assim: a minha mente é livre de todo pensamento que não vem de Deus. Diga assim: o meu corpo é livre de toda enfermidade. Diga assim: a minha família é livre de todo mal. Diga assim: de toda obra maligna. Diga assim: eu sou livre. Amém, amados? Aleluia, glória a Deus. Agora, Jesus está aqui realizando uma obra de Deus. Jesus está aqui proclamando libertação na vida de uma pessoa que vinha sofrendo há 18 anos. Mas diz a sua Bíblia que o chefe da sinagoga, o principal da sinagoga, o religioso que era responsável por cuidar da igreja, diz que ele ficou indignado com essa atitude de Jesus. Ele não gostou, porque Jesus estava curando em dia de sábado. Ele chegou até a expressar sua indignação, dizendo para aquela mulher e para os demais: tem 6 dias na semana que vocês podem vir para a igreja para ser curado. Tipo assim, vocês vão querer fazer isso logo no sábado? E diante desse comportamento, diga-se de passagem, um comportamento religioso,
E o ponto que eu quero fazer com vocês aqui, em relação a este chefe da sinagoga, é que mesmo Jesus lançando uma palavra de libertação para as nossas vidas, mesmo sendo Jesus, ainda assim vão existir pessoas, religião, situações que não vão gostar. E é muito ruim quando um religioso tenta bater de encontro ao que Jesus fala. Isso é muito ruim. É muito ruim quando uma denominação qualquer, geralmente denominações tradicionais, que não creem em cura divina, que não creem no poder de Deus, que não creem no batismo no Espírito Santo, é muito ruim quando eles tentam bater de frente contra algo que Jesus falou. Agora eu descobri que existe algo até pior do que pessoas de fora tentando vir de encontro a algo que Jesus está falando e fazendo. É quando não apenas pessoas de fora, não apenas pessoas religiosas, não apenas pessoas pegas em tradições de homens, pessoas legalistas, pessoas fingidas, pessoas falsas, pessoas que igreja é como se fosse um clube. É ruim não apenas quando elas vêm de encontro a uma palavra de Deus na nossa vida, mas é ruim, preste muita atenção nisso, quando nós mesmos temos na nossa própria vida, na nossa mente, na nossa alma, pensamentos religiosos assim. Você entendeu isso? Porque são esses pensamentos religiosos. Para que tudo isso na igreja? Para que levantar as mãos e ficar assim, adorando? Isso deve ser para se aparecer. Para que esse negócio de cair no poder de Deus? Isso é um absurdo total. A gente não pode ter um culto light, um culto bem tradicional. São pensamentos religiosos que muitas vezes tentam nos atingir, que muitas vezes tentam diminuir uma palavra de Jesus em nossas vidas. Você é livre no Senhor. Você é livre de toda obra maligna. Você é livre de pensamentos de derrota. Você é livre de pensamentos de separação no casamento. Aleluia. Mulher, homem e mulher, seja livre hoje à noite. Você é livre de vício. Sabe que existe um Deus que envia a sua palavra? O Salmo 107, versículo 20, ele diz assim: enviou a sua palavra e os sarou de toda obra que era maligna ou perversa. Perceba que existe uma parte de Deus na nossa vida, que é Deus enviar a sua palavra, que é Jesus chegar na nossa vida, que é um rema de Deus tocar no nosso coração. Esta é a parte de Deus. Mas existe uma parte nossa nesse negócio. Existe uma parte de um coração receptivo nesse negócio. E Deus está procurando isso em nós. Ele se compadece de todos nós. Ele ama a todos nós do mesmo jeito. Ele envia a mesma palavra. Perceba que hoje à noite é uma só palavra. E a palavra de Deus hoje à noite para você é: seja livre! Agora, Deus não quer que o pregador se esquele hoje à noite para te libertar. Deus não quer que o pregador faça uma campanha gospel para te libertar. Deus quer que você abra o seu coração para ser livre. Aleluia. Livre, amados. Lá em Gálatas ele diz: olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você foi chamado, não foi para ser gospel. Você foi chamado para ser livre em Jesus. Livre de todo plano mal, livre de pensamento de pobreza. Gostei muito do que o pastor Ronaldo falou recentemente. Deus não vai te fazer rico, Ele já te fez rico.
A gente não crê em pregar para você ficar rico, não. A gente quer pregar para você assumir que você já é rico. Você já é abençoado. Você já é livre no Senhor. Diga assim, eu sou livre em Jesus. Aleluia. No final desse texto, e eu ia iniciar pelo final, no último versículo desse texto, diz que os inimigos do Senhor ficaram envergonhados. Perceba que Jesus disse algo, Jesus curou aquela mulher, mas haviam inimigos, ou adversários, ou opositores. E é muito bom você saber hoje à noite que para cada projeto de Deus na sua vida, para cada palavra de Deus para a sua vida, para as suas finanças, para o seu casamento, para o seu ministério, existem mesmo inimigos. Existem inimigos da fé, existe inimigo da nossa vida de oração, existe inimigo da nossa vida ministerial, existe inimigo da nossa vida espiritual, existe inimigo da nossa família, existe inimigo da sua vida financeira, do seu sucesso financeiro, existe inimigo em todas as áreas. E você precisa identificar esses inimigos. Amém, queridos? Aleluia! No final dessa história, nós vemos que os inimigos de Jesus, eles ficaram envergonhados. Eles não ficaram envergonhados porque Jesus chegou na igreja e ficou calado. Eles não ficaram envergonhados porque Jesus chegou na igreja e apenas bateu o cartão na igreja e voltou para casa. Não, amados. Eles ficaram envergonhados porque Jesus operou na palavra que vem de Deus. Jesus ousou, mesmo sabendo que haviam inimigos ali, Jesus ousou dizer para aquela mulher, mulher, fique livre deste teu mal. Aleluia. E hoje à noite eu quero ousar dizer para você, seja livre. Seja livre de pensamentos do passado. Pensamentos que tentam te aprisionar. Seja livre de mágoas. Existem muitos inimigos da nossa fé. Existem muitos inimigos do agir de Deus na nossa vida. Mas se tem um inimigo que é pior do que o diabo, o nome desse inimigo se chama mágoas. Ressentimentos. Falta de perdão, numa linguagem bem clara. Ah, pastor, Deus sabe que eu perdoei. Mas trazendo à tona, sempre que há uma situação, significa não perdoou de verdade. A Bíblia nos ensina, lá em Colossenses, a nós perdoarmos seguindo o modelo que Jesus nos perdoou. Qual foi a última vez que você ouviu Jesus passando na sua cara que ele tinha lhe perdoado? Ou melhorando isso. Qual foi a última vez que você ouviu Jesus lembrando do pecado que você cometeu há 10, 20, 30 anos atrás? Isso não existe. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele nos perdoa, ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. E olha que Deus é o onipotente. É o que pode todas as coisas. Mas mesmo ele sendo Deus onipotente, ele não se lembra do meu e do seu pecado. O sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Se Deus, que tinha todo o motivo do mundo para lembrar do nosso pecado, ele não lembra, por que nós não podemos esquecer o erro que nosso cônjuge fez contra nós? Sabia que você ia dar muito glória? Aleluia. Nós podemos perdoar e nós podemos esquecer o que fizeram contra nós. Não importa se foi o cônjuge, não importa se foi o patrão, não importa se foi aquele parente, não importa se foi nosso amigo na empresa, não importa. Perdoe. Aleluia. Falta de perdão é um grande inimigo. Tem pessoas que ficam como esta mulher, às vezes 18 anos, sofrendo.
E tudo que ela precisava para acabar esse sofrimento era liberar perdão. Certa vez o irmão Reiga, ele conta que no final de um culto maravilhoso, ele teve uma direção de Deus de chamar as pessoas para frente, aquelas pessoas que precisavam receber oração por cura. E muita gente veio. E fez uma fila enorme. E ele começou a orar de um por um. E cada pessoa que ele orava, a pessoa recebia a sua cura. Olha que maravilha. E ele chegou numa determinada mulher. E quando ele foi orar por aquela mulher, Deus disse, não ore por ela. E ele foi até questionar Deus, mas Deus, tipo assim, eu estou aqui para orar pelas pessoas. Deus falou assim para ele, não ore por ela, porque ela está guardando mágoa no coração. Agora pensa aqui comigo, mas ele não podia orar assim mesmo? Eu digo para vocês, ele ia orar e nada ia acontecer do mesmo jeito. Porque mágoa, falta de perdão, impede o agir de Deus na nossa vida. Mas Deus deu sabedoria para ele, para chegar para aquela mulher e dizer para ela, olha, e Deus de fato deu uma palavra de conhecimento para ele. E ele falou para aquela mulher, olha, aquela situação que aconteceu há tal tempo atrás com aquela pessoa, você precisa liberar perdão. Ela começou a chorar e ela aceitou aquele conselho e ela liberou perdão. Ele não orou por ela, mas no mesmo instante que ela liberou perdão, ela ficou livre daquele mal que ela estava sofrendo. Amém, amado? Isso foi algo maravilhoso, algo tremendo. Mostrando que não é um super-herói orando por você para você receber o seu milagre ou a sua bênção. Não, amados. Muitas vezes é uma ação do seu coração. Existem pessoas que sempre gostam de vir na fila de oração, mas sempre permanecem com as mesmas atitudes, o mesmo comportamento, a mesma vidazinha, o mesmo chove não molha. Não, amados. Deus não está brincando de ser Deus, o diabo não está brincando de ser diabo, e nós não podemos brincar de ser crentes. Aleluia. De forma que haviam inimigos diante daquela situação que Jesus enfrentou. Esse chefe da sinagoga, o principal da sinagoga, ele ficou mesmo chateado com Jesus. Mas Jesus disse assim para ele, hipócritas. E você percebe aqui que Jesus ele não alisava aquilo que vinha de encontro ao agir de Deus. Existem homens em nossos dias que sem motivo, sem razão, sem ter porquê, eles agridem as pessoas, agridem a esposa, agridem os filhos. E às vezes o diabo está fazendo uma coisa e ele é todo legalzinho com o diabo. Ô, seu diabo, fique à vontade. A casa é sua. Não tem coragem de falar uma palavra firme com nada do diabo, mas com pessoas queridas, às vezes com pessoas até íntimas, falam palavras que machucam, palavras que agridem, que danificam. Não, amados, existe em cada ser humano, em todos nós, existe algo chamado um poder de ira. A Bíblia diz lá em Tiago, irai-vos e não pequeis. Esse poder de ira, ele não é mal em si. Tudo depende de como você usa essa capacidade de se irar. Nós podemos nos irar contra aquilo que é injusto, contra aquilo que é errado, contra aquilo que vai machucar, contra aquilo que ofende, contra aquilo que o diabo está fazendo. Todo crente deveria identificar o que é que está por trás de cada situação que tenta lhe atingir. Seja ela na saúde, seja ela nas finanças, seja ela na família. A gente deveria, antes de abrir a boca, identificar o que está por trás disso.
Que ação é que está por trás disso? O que esta ação quer, no final das contas, atingir? E se tem uma coisa que você pode aprender hoje, para o resto de sua vida, é que tudo que o diabo tenta fazer contra nós, ele não merece o nosso carinho. Ele não merece tapete vermelho. Ele não merece que o diabo está pintando e bordando na sua casa e você botando um som, exatamente o som bem alto do que o diabo gosta. Olha, que inferno. Não. Quando o diabo estiver cirandando, porque a Bíblia diz, lá em 1 de Pedro 5, versículo 8, que o diabo ele é o nosso inimigo, nosso adversário. E ele está rugindo ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. Não é Deus quem quer nos destruir. Não é Deus que tem tempestade para as nossas vidas. Não é Deus quem quer nos provar com enfermidade. É o diabo que está buscando a quem ele possa tragar, destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Vocês estão aqui comigo? Aleluia. Então vai a dica aqui, fica a dica do pastor. Não seja simpático nem com o diabo, nem com nada do diabo na sua vida. É verdade que a nossa autoridade sobre os demônios, sobre o diabo, sobre as hostes espirituais da maldade, não está na força do nosso grito. Isto é verdade. Mas muitas vezes a força do seu grito determina onde está a sua fé. Fica ligado, porque Deus está nos ensinando hoje à noite. Vocês lembram lá daqueles 12 espias, lá em Números capítulo 13, diz que 10 deles voltaram com um relatório negativo. Deus tinha dito, a terra é de vocês. Os 12 foram espiar a terra. Os 12 foram ver como era aquela promessa de Deus. 10 deles voltaram dizendo, não tem jeito. Tipo assim, nem importa se Deus falou, tem jeito não. Lá só tem gigante. E quando eles começaram a falar esses relatórios negativos, por favor, diga assim comigo, relatórios negativos. A sua Bíblia diz que Caleb e Josué gritaram, eia! Tipo assim, para com isso. Que história é essa? Vocês não sabem o Deus que a gente serve, não? Nosso Deus não é um Deus de relatório negativo, não. Nosso Deus não é um Deus de derrota, não. Se Ele falou, certamente nós vamos vencer. Se Ele falou que eu sou livre, é isso que eu sou. Eu sou livre no Senhor. Se Ele falou que eu sou próspero, é isso que eu sou. Não importa se diante dos seus olhos naturais, o que você enxerga é outra realidade. Você precisa aprender a ser guiado pelos seus olhos espirituais. Pastor, onde é que estão esses olhos? Dentro de você, no seu homem interior. Você precisa enxergar as coisas como Deus enxerga. Ver as coisas como Deus vê. Onde é que o Espírito Santo está na sua vida? No seu coração, no seu homem interior. É aqui que ele fala com você. É aqui que ele comunica segredos com você. Especialmente quando você ora em outras línguas. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14 que você fala mistérios com Deus. De repente a sua mente não está entendendo nada. Mas aqui dentro Deus está construindo coisas poderosas. Fortalezas, muralhas. Uma casa firme, que não se abala por qualquer coisa. Vocês estão aqui, amados? Amém. Aleluia. Jesus diz assim, hipócritas. E qual a razão deles serem hipócritas? Eu nem vou ler aqui a parte que Jesus falou. Por quê? Porque eles estavam se comportando como pessoas falsas, fingidas, hipócritas. Porque eles estavam
tentando argumentar, até mesmo usando a lei de Deus. Porque tem crente que é assim, quando ele perde a razão natural para tentar justificar um comportamento errado, ele é capaz de usar até mesmo a Bíblia para dizer, olha, a Bíblia está dizendo isso, pastor. O senhor não se manca, não? Hipócritas. Tentar usar a Bíblia, tentar usar a ciência, tentar usar as doutrinas bíblicas para justificar uma coisa que vai de encontro a uma revelação de Deus, é hipocrisia, é falsidade. Nosso Deus não merece isso, não. Deus merece que eu e você, todos os dias, a gente venha se quebrantar na presença dEle. Deus merece que eu e você, todos os dias, a gente diga assim, Pai, o que o Senhor quer da minha vida? Qual é a tua vontade, Senhor, para a minha vida? Qual é o teu chamado na minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu vá? Para onde quer que o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu fale? Como o Senhor quer que eu viva? O Senhor quer mesmo que eu ande em saúde divina? O Senhor quer mesmo que eu não seja miserável? O Senhor quer mesmo que eu tenha uma família maravilhosa, abençoada, bem-sucedida? Sabe que nós podemos consagrar nossa vida ao Senhor todos os dias? Aleluia. Saímos desse nível de hipocrisia, desse nível de fingimento, de achar que estamos agradando a Deus, mas no fundo, nós só estamos querendo impor a nossa vontade para Deus. Deixa eu te contar um segredo, ele vai te ajudar pelo resto de sua vida. Deus nunca vai se adequar aos nossos caprichos. Ah, mas eu só quero se for assim. Olha, vigia, crente. Lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, a palavra fala de um grande comandante da Síria, um grande vencedor, um grande general de guerra, chamado Naamã. E Naamã, ele tinha muitas vitórias. Ele seria, nos dias de hoje, não é um militar que é alguém famoso mundialmente, mas naqueles dias era um militar. Ele seria o cara, eu nem vou citar nenhum nome para você não se constranger, vai que você nem gosta dele, mas ele era o cara no planeta Naamã, só que ele tem um pequenino defeito. Para aquela época era um grande defeito. Ele era leproso. E ser leproso, naqueles dias, era um sinal de muita vergonha. Era um constrangimento total. A pessoa tinha que se esconder. Um leproso nem podia estar no meio das pessoas naqueles dias. E Naamã era leproso. E, para encurtar a história, uma menina de Israel lembrou para a família que lá em Israel havia um homem de Deus, um profeta, que orava e Deus curava. E Naamã, indicado pelo rei da Síria, foi até Israel. Quando ele chegou lá, o homem de Deus, que era um homem de Deus, essa palavra em nossos dias, ela tem sido um pouco vulgarizada por tantos gospels que não dão importância às coisas que são genuinamente de Deus. Mas aquele profeta, Eliseu, ele era realmente um homem de Deus. E ao invés de sair correndo atrás do grande comandante da Síria, ele mandou o seu criado, seu servo, e dizer para aquele comandante, diga a ele que vá até o Rio Jordão e se lave 7 vezes, que ele vai ficar curado. Palavra da salvação. Agora, aquele homem que era famoso, de repente, em nossos dias, tinha um bom emprego, ou era uma personalidade na cidade,
ou era alguém bem reconhecido, ele não gostou dessa atitude do profeta. Na verdade, diz o texto que ele ficou indignado. Ele ficou tão chateado que ele começou a pegar todo mundo e dizer assim, vamos voltar para a nossa terra. Tipo assim, que absurdo é esse? Eu venho de outra nação para ele orar por mim. E ele chegou a dizer assim, olha, eu pensava na minha cabeça religiosa, gospel, que esse tal homem de Deus ia vir aqui onde eu estou, iria mover a sua mão sobre mim, iria clamar ao seu Deus, e aí eu seria curado. E eu só estou lembrando desse grande comandante para dizer algo para vocês hoje à noite. Na maioria das vezes, com Deus, não é como a gente quer. Ah, mas se não for assim... Sabe o nome disso? Orgulho. Orgulho nasceu no coração de Lúcifer, quando ele ainda era um anjo de luz. Nariz empinado. Tem que ser do meu jeito. Se não for como eu quero, também não serve. Pessoas que querem que Deus se amolde ao jeito delas. Não satisfeitas, querem que a igreja fique moldada de acordo com o gosto dela. Querem que o esposo, o filho, a casa, o patrão, a empresa, tudo seja do seu jeito. Sabe o nome disso? Orgulho. E você precisa ficar livre disso hoje à noite. Perceba que o primeiro mal que aconteceu na vida do diabo, que era Lúcifer, foi orgulho. E sabe o que aconteceu com ele? Ele foi expulso do céu, precipitado dos céus. Lá em Lucas 10, 17, Jesus disse, eu vi Satanás caindo. Eu vi Satanás caindo dos céus. Lembre só disso. O diabo, ele caiu do céu, mas o meu Jesus, ele desceu dos céus. É diferente. Deus não quer que você caia da presença dele, que você saia da presença dele. Deus quer que você permaneça com o coração humilde. Sempre perguntando, como é que o Senhor quer? Qual é a sua vontade para a minha vida? Qual é a forma que o Senhor quer agir? Como é que o Senhor quer a minha família? Maridos, nós precisamos consagrar nossas famílias ao Senhor. Maridos fracos significa famílias fracas. Você, marido, você é o sacerdote da sua casa. Você precisa ser um homem forte. Existem algumas boas igrejas que tem aquelas mulheres de oração. Em alguns lugares são conhecidas como as mulheres do coque, que oram. Mas nessas mesmas igrejas você não vê os homens de oração. Isso não é um absurdo? Homens, nós devemos ser os primeiros a orar na nossa casa. E não ora como se fosse virtual. Não, ora de tal maneira que seus filhos, sua esposa, sua família, veja você orando. Você não é um agente 007. Amém, queridos? Aleluia. Vamos finalizar aqui. No final dessa história, Jesus tinha curado aquela mulher. Ele viu toda a oposição que aconteceu. E ele diz assim no final da história, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos?
Veja algo que ele falou aqui muito interessante. Eu estou finalizando. Ele faz uma pergunta. Por que motivo não se deveria livrar esta mulher? A mesma pergunta que ele fez ali, ela funciona hoje à noite para mim e para você. Por que motivo você não deveria ser livre hoje à noite? Assim, pensa aí comigo. Que razão você teria hoje à noite para voltar para casa com a mesma prisão que você chegou na igreja? Por que motivo? Por que motivo você não ficaria livre hoje à noite? Por que motivo você não receberia cura hoje à noite? Por que razão? Que razão existe para você hoje não tomar posse da bênção que você crê em Deus? Em outras palavras, não tem motivo, amados. Não tem razão para nós continuarmos com nenhum tipo de prisão do diabo na nossa vida. Certa vez, Jesus viu o diabo se aproximando. Ele disse assim: aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. A sua vida, a minha vida deve ser assim. A gente vê o que o diabo está fazendo e diz assim: olha, aí é o diabo, mas ele não tem nada em mim. Aleluia. Por que motivo? Pensa comigo hoje à noite. Por que doutrina? Por que teoria? Por que religiosidade? Por que tipo de raciocínio nós não receberíamos libertação hoje à noite? O que nos impede de sermos livres? Sabe que não é o diabo quem nos impede de sermos livres? Somente nossas escolhas, somente nossas decisões têm o poder de nos impedir de sermos verdadeiramente livres. A palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga assim: eu sou livre. Aleluia. Ele diz assim: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Diga assim comigo: filha de Abraão. Aleluia. Você precisa entender que do mesmo jeito que aqui na terra existem leis naturais, leis humanas, no nosso caso, no Brasil, existe a nossa Constituição Federal, onde lá você tem direitos, deveres e obrigações. Do mesmo jeito que nós temos leis naturais, nós temos leis espirituais. Eu sei que está muito na moda, especialmente na pandemia, o crente achar que ele é a lei. Ele faz se ele quiser. E o pastor aqui não se meta a besta de me ligar, porque aí eu sumo da igreja de vez. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existem leis naturais, mas existem leis espirituais. Jesus falou assim: olha, por que motivo, por qual razão esta filha de Abraão não poderia ser livre? Eu queria chamar a sua atenção. Jesus, ele apelou para uma lei. Havia uma lei, uma aliança, um contrato entre Deus e Abraão. E aquela mulher que estava sofrendo por 18 anos, 18 anos sofrendo é muita coisa, irmãos. Ela estava sofrendo, detalhe, com um espírito de enfermidade, mas ela era filha de Abraão. Ou seja, ela tinha direitos na lei de Abraão. Mas ela não sabia. Assim são muitos crentes hoje. A lei de Abraão, ou o pacto que Deus fez com Abraão, dizia que Deus abençoaria Abraão e a sua descendência. Então, a descendência de Abraão era bendita nessa terra. Tinha direito à bênção eterna, celestial, tinha direito à prosperidade e tinha direito à saúde.
Mas aquela mulher estava sofrendo de uma enfermidade, mesmo tendo direito. Olha, você sofrer sem ter direito é ruim. Mas você sofrer tendo direito, deve ser assim frustrante. Ela era filha de Abraão. Abraão foi o primeiro dos patriarcas do povo hebreu. Mas eu digo para você, depois de Abraão, nós temos hoje uma aliança, que diz lá em Hebreus 8, versículo 6, que é superior e sujeita a maiores e melhores promessas. Ela tinha direito porque era da descendência de Abraão. Eu e você temos direito por causa do sangue de Jesus. Nós estamos numa aliança superior. Nós estamos numa aliança melhor. Amém, amados? É por isso que hoje Deus não pede permissão. Ele diz assim, você já é sarado. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Nesta aliança que eu e você estamos hoje, você não pede a Deus para ser curado. Você não pede a Deus para ser abençoado. Você não pede a Deus para prosperar. Você dá graças a Deus porque você já é curado, próspero, sarado, abençoado. Jesus já fez, amados. De uma vez por todas, entenda, Ele já pagou o preço. Ele já cumpriu todos os pré-requisitos da aliança. Num contrato existem pré-requisitos para uma parte e para outra parte. A parte de Jesus, Ele cumpriu tudo. Pastor, e a minha parte? A sua parte é aceitar. A sua parte é receber. A sua parte é tomar posse. A sua parte é dizer, eu sou livre mesmo. Eu sou abençoado mesmo. Eu sou próspero mesmo. Você é lavado no sangue de Jesus. Você é realeza nessa terra. Você é filho legítimo de Deus. Cuidado com essa expressão, filho adotivo de Deus. Quando você vê essa palavra lá em Gálatas, isso significava que o menino ainda tem que chegar à maioridade para receber a sua herança. Mas no nosso caso, isso simbolizava o cumprimento da lei. A lei já foi cumprida e hoje você se tornou filho legítimo de Deus. Muito melhor, porque lá no passado, o sangue de animais simbolizava que o pecado era encoberto. Hoje, nós temos o sangue de Jesus. Creia, ele foi simbolizado como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Isso era apenas simbólico, porque no passado era um cordeiro natural. Mas agora você entende que de uma vez por todas, o Cordeiro de Deus, Jesus, verteu o seu próprio sangue para que hoje eu e você pudéssemos dizer, eu tenho um direito. Mas não é ser petulante, não é ser soberbo, não é ser arrogante. Não! É você saber quais são os seus direitos na herança. Por que motivo você não iria se apropriar da bênção de Deus na sua vida? Quem é o chefe da sinagoga? Quem é o pastor? Quem é o religioso que vai impedir você de ser livre em Deus? Seja livre. Seja próspero. Dê tchau para a sua vida de miséria, pensamentos de salário pequenininho, pensamento de a vida é assim mesmo, deixa a vida me levar, dê tchau para essa vida e seja livre hoje. Você é o melhor de Deus nessa terra. Você existe para reinar em vida nessa terra. Aleluia. Jesus, ele é o rei dos reis. Você existe para reinar nessa terra. Você é a igreja de Jesus nessa terra. Você é embaixador de Deus nessa terra. Quando você fala, é como se Deus estivesse falando.
Quando você intercede, é como se Deus estivesse intercedendo. Aleluia. Não menospreze, não despreze a sua oração. A sua oração tem grande valor diante de Deus. Por quê? Porque você é filho amado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Nunca pensa que você ora e Deus nem está aí. Quando você ora em fé, Deus ouve a sua oração e Ele atende. Aleluia. Seja livre de pensamentos que dizem assim, não tem jeito. Que história é essa? Qualquer pensamento que chegar para você dizendo assim, não tem jeito, busque ao Senhor. E Ele vai te dizer, tem jeito. Aleluia. Finalmente Ele diz assim, porque não se deveria livrar em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Quem trazia essa mulher presa há 18 anos, amados? Satanás. Graças a Deus, nossa igreja tem esclarecimento que toda a obra maligna, tudo que vem para roubar, matar e destruir, não é de Deus. Quem pega pessoas com prisões, seja no físico, seja na alma, e quando ela não é nascida de novo, no espírito, porque as pessoas que não nasceram de novo, as pessoas que não se converteram, elas são presas no espírito. Lá em 1 de João ele deixa bem claro, quem vive na prática do pecado é filho do diabo, mas quem anda na justiça é filho da luz, filho de Deus. Vocês estão comigo? Não importa qual seja o tipo de cativeiro, de prisão, de algema que o diabo tente lançar contra a nossa vida, ele não tem direito. É ilegal. O diabo ele é o pai da mentira, mas ele também é o pai da ilegalidade. Vocês estão aqui hoje? Enquanto o Ministério de Música está vindo, deixa eu dizer algo para vocês para finalizar. Não aceite nenhum cativeiro do diabo na sua vida. Não aceite nenhuma prisão do inferno na sua alma. Não aceite nunca mais pensamento de pobreza. Pastor, é chique ser pobre. Não, isso não é chique não, amados. Miséria não é pode ser chiqueireza, mas chiqueza não. Não é chique ser miserável. Não é chique ser mão de vaca. Não é chique contar os centavos no dízimo. Não é chique. Chique é você ser generoso. Chique é você ser abundante. É você ter para você e você ter para dar. Deus é chique. Ser crente, mas é luxo. Deus, ele é luxuoso. Quando Deus criou os céus e a terra, ele, lá no Jardim do Éden, ele colocou várias riquezas. As riquezas que Deus colocou nessa terra não foi nem para o diabo, nem para o mundo, foi para os seus filhos. E você não pode se conformar com um pensamento de pobreza, com um cativeiro de miséria, com um cativeiro de doença, com um cativeiro de depressão, com cativeiro de qualquer coisa ruim. Não, amados, não aceite mais na sua vida. Se o pastor orar por você, receba a bênção de Deus. Mas se o pastor não orar por você, seja livre, porque Jesus já pagou o preço. Doença na sua vida, nunca mais. Pastor, e se eu não aceitar a doença, eu vou aceitar o quê? Saúde divina. Foi o que Jesus conquistou para mim e para você. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa famosa que aceitou doença. Deixa ele aceitar. Você rejeita. Pastor, eu conheço igreja que aceita que ser pobrezinho é a coisa mais linda do mundo. Deixa ele aceitar, amados. Oséias 4:6, Deus diz assim: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. João 8:32, ele diz: e conhecereis a verdade,
Perceba que ele não disse a igreja vos libertará. Ele não disse o pastor vos libertará. Ele disse a verdade. E o que é a verdade? É quando Jesus lança um rema para você e diz assim: mulher, ser livre deste teu mal. Seja livre hoje à noite. Receba essa palavra de Deus. Seja livre. Qualquer coisa que tenta te aprisionar, seja livre hoje. Mas pastor, a senhora ore por mim? Não vou orar por você não. A minha oração não é melhor do que a sua oração. Nós somos filhos do mesmo jeito. Tete a tete, mesmo top. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Deus não está precisando de orações vazias. Ele está precisando de corações quebrantados. Corações que digam: Pai, cumpra a sua vontade em mim. Cumpra seu querer em mim. Que seja do jeito que o Senhor planejou para a minha família. Que não seja do meu jeito. Do meu jeito já deu muito errado. Agora eu quero do jeito do Senhor. E quando Deus falar, amados, mesmo que pareça ser uma palavra simples, receba. Se é de Deus, receba. Essa mulher, ela não foi curada porque era Jesus quem estava falando, não. Porque várias pessoas chegaram diante de Jesus e não receberam a sua cura, ou o seu milagre, ou a sua bênção. Lá em Marcos 6, versículo 5, diz que Jesus chegou na sua própria cidade, onde ele fora criado. E diz que ele não pôde curar muitos ali, operar milagres ali. Diz lá no final do texto: por causa da incredulidade das pessoas. Aquelas pessoas lá em Nazaré, quando olharam para Jesus, eles lembraram: eu conheço esse daí. A gente brincou de bola com ele. Esse Jesus aí, a gente todo dia brincava com a família. Não é o filho de Maria? E o carpinteiro José? Esse José eu conheço. Faz nada disso não. E diz o texto que eles não receberam por causa da incredulidade deles. Sabe que às vezes você pode ser o melhor da Verbo da Vida, membro antigo da Verbo da Vida, crente da Verbo da Vida, até o pastor da Verbo da Vida, e não está recebendo. Por quê, pastor? Incredulidade. Incredulidade muitas vezes não é você dizer assim: isso aí não é de Deus, não. Não, às vezes incredulidade é você considerar comum algo que é divino. Só em você achar que é tudo farinha do mesmo saco, é só um pastor querendo tirar dinheiro do povo. O nome disso, incredulidade. Coração duro. Seja livre disso, amados. Seja livre de ser infiel nos dízimos e ofertas. Seja livre de pensamentos de inferioridade. Ninguém olha para mim. Ninguém me liga nessa igreja. Ninguém manda uma mensagem para mim. Ninguém nem curte quando eu boto uma foto. Só curtir. Que povo ruim é esse? Seja livre dessas carências. Jesus está dizendo para você hoje: seja livre disso. Seja livre de postar uma foto e ficar esperando quantas pessoas vão curtir. Seja livre disso. Isso é pobreza. Isso é miséria. Você é muito melhor do que isso. Você é melhor do que Instagram. Você é melhor do que Facebook. Você é melhor do que qualquer rede social. Você é herança de Deus, filho de Deus. Você é o melhor de Deus nessa terra. Você é nobreza nessa terra. Você é elite da terra. Você existe, amado, para viver em liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não foi para ser gospel, não foi para ser religioso, não foi para vestir roupa de crente, foi para a liberdade que Cristo nos libertou.